Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Deise, trabalhadora aqui do Centro. Trabalho mais nos bastidores, mas hoje eu estou aqui com vocês. E estava esperando um pouquinho, ver se chegava, não liguei, mas vamos lá. Então eu vou pedir a todos que fiquem à vontade, fechem seus olhos, pedir para que vocês possam se conectar a essa energia que a espiritualidade já vem desde cedo preparando para a gente aqui. Essa energia de calma, essa energia de proteção que a gente sempre recebe deles. E que a gente possa ter uma noite proveitosa. Gostaria também de aproveitar para agradecer a espiritualidade que com certeza me suportou nesses dias para que eu conseguisse superar um desafio aí pessoal meu de estar aqui na frente e poder colaborar um pouquinho com o grupo. Então que a gente possa manter o máximo possível nossas mentes aqui e absorver um pouquinho do que vai ser falado hoje. O que eu trouxe hoje é um assunto de um curso que eu acabei encontrando no YouTube, nas minhas buscas aí sobre reforma íntima e inclusive também sobre psicologia, vários assuntos nesse sentido. Já tem um tempinho, não sei quanto, já faz bastante tempo, e só agora eu tive coragem, né, de trazer. Esse assunto ele fala da Joana de Ângeles e da psicologia, né? O Ivo e a Bia não pode falar muito. Eu sei que eles estiveram assistindo uma palestra de uma amiga nossa no centro de Anágua, e acho que até o Rodrigo que me passou outro dia, né? Ele falou assim: você já viu o assunto que a Beth vai fazer a palestra? Eu falei: não. Aí quando eu vi era o mesmo assunto que eu. Aí então eu sei que vocês dois estavam lá. O foco é diferente. Espero que de alguma forma ainda seja interessante para vocês. Mas enfim, esse material é um curso que tem no YouTube, ele foi gravado em 2019. Para que já fique aqui também questões de referência, né? Então é um curso, ele se chama Curso de Introdução Introdutório à Psicologia Espírita de Joana de Ângeles. No YouTube, na TV AMI RGS, é do Rio Grande do Sul, este grupo espírita, tudo tem a FEB, tá tudo certinho. E o objetivo desse curso é difundir o conhecimento espírita, assim colaborando no aprendizado e na reforma íntima de quem se interessa pelo assunto. E esse curso é dado por mais pessoas. Inclusive eles falaram lá que tem o material inteiro para qualquer centro que quiser divulgar, né, continuar dando o curso pro pessoal. Eles têm tudo preparado, tudo certinho para o centro espírita que quiser ir lá e fazer este curso. Ele foi dado por 2 psicólogos, tem duração de 1 ano. É um curso bem aprofundado. E ele é feito baseado com os livros da Joana de Ângeles. Ela tem uma série de livros, isso também foi uma coisa que eu descobri estudando esse material. 16 livros, né, dessa série psicológica. Né? Então, para mim foi uma grande surpresa. Eu estudo psicanálise e quando eu vi esse curso, comecei a estudar, eu fiz algumas aulas, não terminei, foi bem importante para mim poder ver essa junção, né, do espiritismo e dessa parte de psicologia. Aí até tem alguns nomes de livros que eu peguei aqui. Um chama Jesus e a Atualidade, O Homem Integral, Plenitude, Psicologia da Gratidão. Eu não sei se algum de vocês já ouviu algum desses livros. Não. Então, assim, são 16 a série inteira.
de livros que foram psicografados através do Divaldo Franco, né? E escritos passados através pela Joana de Ângeles. E esse curso em especial que eu vi, antes deles começarem a falar do curso em si, eles falam sobre a Joana de Ângeles em si. Né? Acho que todo mundo sabe quem que é a Joana de Ângeles, né? A Joana de Ângeles, eu só até então sabia que ela era, né, a mentora do Divaldo e que ele escrevia livros, né, que ela passava para ele. E ponto, era isso que eu sabia, né? Então, para mim, ela era uma mentora. E esse pessoal do curso, eles, assim como eu, eles pensaram, não tem como a gente começar a fazer esse curso, começar a falar sobre esses livros sem falar de quem é essa, eles até chamam de entidade Joana de Ângeles, que seria a junção de encarnações desse espírito, né, que ela passou aqui na Terra. Então, o curso em si, ele tem uma linguagem um pouco complicada, assim, acho que maçante até para quem não gosta desse assunto de psicologia, né? Mas só essa parte que eles falaram dela eu já achei muito rica e é isso que eu queria dividir com vocês, né? Falar então mais de quem é a Joana de Ângeles nesse sentido da entidade de todas as encarnações dela. Essas que eu vou falar aqui são, lógico, algumas encarnações que ela teve, né, na Terra, que ela passou para o Divaldo. Inclusive, esse casal de psicólogos que deu o curso, pelo que eu vi ali por alguns comentários, eles são assim, tipo, meio faixa, né, do Divaldo. Tipo, conversei com o Divaldo, perguntei, então o negócio, as informações ali são todas muito da fonte, né? E então, assim, o Divaldo, né, comenta de algumas encarnações que ela falou para ele, né, contou para ele, e a gente vai falar então um pouquinho dessas encarnações. Então, vamos começar pela Joana de Cusa. Alguém já ouviu falar? Então, a Joana de Cusa, ela é da época de Jesus, né? Ela era casada com um Cusa, por isso chamava Joana de Cusa, e ele era um funcionário de Herodes, né? Então tinha um cargo lá todo, né, um cargo alto. Era um homem de bastante poder, né, e tinha muitas dificuldades, assim, em termos de relacionamento, questões de moral, então ele era um homem bem difícil. E Joana de Cusa, ela até para lidar com essas questões, assim, de dificuldade em casa, ela seguia Jesus, né, seguia ouvindo, né, tudo que ele falava e tentava usar no dia a dia dela para poder conseguir lidar com a situação. Só que teve um determinado momento que ela estava muito incomodada e ela decidiu ir até Jesus e falar para ele, gostaria muito de poder seguir você, seguir mesmo, né, largar, abandonar tudo, o marido e seguir Jesus. Só que Jesus falou para ela, isso não é uma decisão boa, você tem um resgate, né, como a gente fala, com esse seu atual marido, numa outra encarnação, vocês tiveram problemas, enfim, e você precisa continuar com ele para cumprir, né, isso que você veio fazer nessa encarnação. Então, sim, você me siga, né, mas me siga dentro de casa, me siga seguindo as leis que eu ensino, mas continue, né, fazendo essa questão de estar ali do lado do seu marido. E assim ela fez, né, ficou com ele até o desencarne dele, da forma ali, amando ele, até eles ficam como irmão, né, cuidando, enfim. E ela permanece, então, com ele bastante tempo, com as dificuldades dela. Eles trazem também que, como eles tinham uma condição financeira assim boa, ela também era uma das pessoas que ajudava financeiramente todo o grupo ali, né, os apóstolos, tudo. Ela doava de maneira bem discreta,
mas ajudava. Ela também, nessa mesma época, foi uma das pessoas que pediu, através da esposa do Pôncio Pilatos, para que tentassem ajudar Jesus, né, e defender ele, enfim, interceder por ele, sem, né, muito sucesso, mas ela fez essa tentativa também. E nessa encarnação, ela teve 2 filhos, que na época, esses 2 filhos, um era o Divaldo Franco, né, uma encarnação dele lá, naquela época, e o outro, o Divaldo era o mais velho, e o outro era o Nilson de Souza, não sei se vocês conhecem, Nilson de Souza, eu sei que eles comentaram que nessa vida aqui atual, ele era um dos que ajudava o Divaldo na Mansão do Caminho, muito amigo dele. Ele desencarnou recentemente, já desencarnou. Né? Desencarnou, mas era muito amigo do Divaldo. E aí depois ela permaneceu, né? Ela fez várias coisas, porque ela ajudou a cuidar de crianças, né? Para algumas mães, para ter dinheiro, para se manter, enfim. Ela continuou a vida dela e quando ela estava mais velha, ela foi condenada, né? E foi levada para a arena lá para ser queimada como acontecia naquela época. Então foi ela e o filho mais novo, né? Que era o Nilson de Souza, no caso, nessa vida. E aí os 2 estavam lá estavam começando toda a questão de queimar, né? E todo mundo pedindo para ela renegar, abjura, né? Acho que é a palavra que eles falavam. E falando o tempo todo para ela fazer isso, para ela desistir, foi ela e o filho. Então ela estava ali, ela sofrendo e vendo o filho também sofrer, né? Sendo batiam, né? Enfim, faziam um monte de coisa. E estava lá para ser queimado e ele pediu também para ela, para que ela fizesse isso, né? Renega, enfim, vamos, né, se livrar, vamos continuar vivo. E ela, né, com toda aquela sabedoria, com toda aquele amor que ela tinha por Jesus, ela pede para que o filho fique quieto e fala: Jesus não desenhou o sofrimento, ele que não precisava passar por aquilo. Então, que eles ali soubessem passar pelo sofrimento na hora do testemunho, né? Então, ela não desistiu, ela permaneceu ali, né? E quando as chamas estavam envolvendo o corpo dela, ela transcendeu, né? Ela não ficou ali tendo todo aquele sofrimento, sentindo tudo aquilo, e foi recebida por Jesus, né? Já o filho dela, ele ficou muito apegado ali, ficou sentindo, não conseguiu transcender nessa questão, ficou ali sofrendo muito, né? E ele conta, né, nessa vida, ele fala que ele tinha até agora nessa encarnação, ele tinha fobia de fogo. Quer dizer, isso foi lá da época de Jesus e até agora ele tinha essa questão. Então, às vezes a gente quer curar uma coisa, né, nessa encarnação, algum trauma, alguma coisa assim, e imagina uma situação dessa, a pessoa levou vidas e vidas para poder se curar. Depois dessa, foi falado sobre Clara de Assis, que ela trabalhou então junto com Francisco de Assis, né? Que eu não vou entrar muito no detalhe dessa questão do Francisco de Assis, de quem foi, que não é, que acho que não vem assim tanto ao caso, mas na época lá da vivência ele era aquele que fez toda uma reforma íntima, né, toda uma mudança, tentando fazer não lembro a palavra, de potestade de pobreza, para abrir mão da riqueza e levar uma vida mais voltada para essas questões de amor, de ajuda, de caridade, né?
E nessa época também, daí ele pede ajuda da Clara de Assis para que ela também ajude mais a questão das mulheres. Ele ficava ajudando os homens, as crianças, e ela fazendo a mesma coisa com as mulheres também. E ela ela ajuda, ela monta dá o início, né, na época na Ordem das Clarissas, né, com a questão do mundo feminino ali, só que ela continuou mantendo um hábito que ela tinha antes, que era lavar e beijar os pés dos discípulos, mesmo quando ela estava cuidando dessa parte da Ordem das Clarissas, ela manteve esse hábito que ela tinha, né. E uma questão interessante que eu achei assim, que mostra muito, né, o tamanho do espírito dela, dessa bondade, dessa grandeza, dessa iluminação, é que Francisco de Assis todo mundo sabe quem é, fala e tal, mas na hora que ele estava para desencarnar, já bem doente, mais velho e tal, ele estava muito incomodado, que ele estava vendo que aquilo que ele estava querendo, que era mostrar para as pessoas, não essa coisa da riqueza e tal, tirar um pouco, né, a visão das pessoas para uma outra questão, ele todo incomodado ali e tal, e ele conversando com a Clara, ela fala para ele, né, você que desapegou de tantas coisas não está conseguindo desapegar de uma coisa só. Né? Quer dizer, ele, na elevação dele, não percebia que ele estava preso ali, apegado por essa questão. E aí ele pergunta, mas o quê? E aí ela fala, você não está conseguindo desapegar do seu legado. Né? E aí ele agradece ela e tal, entende que aquilo estava prendendo, de certa forma, ele, e desencarna. Né? Então, assim, para mim ela é um espírito muito evoluído, porque vindo desde lá da época de Jesus, isso das coisas do que a gente sabe, né, com papéis assim, que para mim acho que são de muita coragem, muita força, assim, e então eu não sei que nível que tá, mas para mim tá muito alto, né? E mulher, né? A gente tem que puxar pro nosso lado. Depois, esse aqui também adoro. No século XVII, no México, ela encarnou como Joana Inês de la Cruz. Eu só trouxe as encarnações dela como mulher. Isso foi ela que falou pro Givaldo. Eu acho que isso é bom até pra gente pensar, né? Eu fiquei pensando, vai ver que veio Jesus, né? Como homem, porque todo mundo, né, olhava mais ali, mas talvez ela pudesse fazer a mesma coisa, né? Então, nessa encarnação, inclusive tem eu não consegui ver, infelizmente, ainda, tem um seriado, chama Joana Inês, está no Netflix. Pra mim não aparece. do México. Fala que é do México, só que eles, né, lá do Rio Grande do Sul, enfim, lá do Brasil, eles falaram do seriado, eles já assistiram, então eu não sei o que é, mas eu não consegui, tanto lá no Brasil quanto aqui eu não consegui achar. Ele fala que, assim, tem, lógico, muita coisa que não é exatamente igual, mas dá pra ter uma noção. Mas, enfim, esse espírito aqui, ele é um espírito também que foi, no meu ponto de vista, muito valente, muito corajoso, né? Ela nasceu na época lá onde os homens, né, só os homens podiam estudar e tal, e ela vem com uma inteligência, assim, já desde pequena, muito, que se via, assim, né, se percebia, se destacava. E aí, quando ela tinha uma irmã mais velha, quando essa irmã dela, lá pelos 5, 6 anos quando ela tinha 5, 6 anos de idade, a irmã, ou uma das duas, enfim, a irmã mais velha foi estudar, foi ser alfabetizada. E aí ela, já muito espertinha, né, querendo estudar, querendo aprender, ela chegou para a professora e falou que a mãe dela tinha dito que era para a professora alfabetizar ela também. Então ela começou a tomar as aulas já junto com a irmã,
e já desde cedo mostrando ali que tinha bastante potencial. Ela aprende o idioma dela bem rápido, depois aprende latim, aprende português, inclusive nessa mesma vida, né? E aí tem uma época que ela fala pro pai dela que quando ela crescer ela quer ir para a universidade. E aí ele fala, tá, mas então tu vai ter que só se tu te vestir de homem, né? Porque era só os homens que faziam isso. Aí diz que ela mesma criança já fala, mamãe, então me veste aí como homem desde já, que é para não perder tempo. De tanta sede que ela tinha, né? E lá quando ela estava já na pré-adolescência lá, ela é convidada para ser dama de companhia de uma senhora lá da corte. E ela vai. E também chama a atenção de todo mundo ali pela questão de todo o conhecimento que ela tinha. E aí o vice-rei contrata especialistas de todas as áreas para entrevistar ela. E ela fica ali por horas respondendo perguntas sobre tudo quanto era coisa. Ele perguntava, ela respondia, perguntava, respondia, enfim. Ela ficou muito conhecida lá por essa questão, por essa habilidade, por esse conhecimento dela, né? Essa cena aqui essa parte aqui dela falando, respondendo e tal, diz que tem a cena nesse seriado, diz que dá pra ver bem essa parte aqui. E aí tem um momento, né, por ela ser conhecida e tal, que ela é convidada a fazer uma crítica sobre algo que um padre escreveu. E ela aceita, escreve, só que ela tipo assim, ela se coloca contra aquilo que o padre escreveu. E aí, se eu não me engano, foi o bispo que responde publica essa carta dela, né, essa crítica dela, e só que fala, tipo assim, no final, tipo, que era para ela se voltar mais para as questões religiosas, ao invés dela ficar criticando coisa que o padre estava falando e tal, né, tipo, não dando abertura para ela impor ali a opinião dela. E ela, então, escreve uma carta no curso esse lá que eu estava fazendo, enfim, onde eu peguei material. Ela até, a professora até lê um pedaço da carta, assim, é fantástico. Ela usa assuntos de vários lugares, traz, assim, é super completa. E, se eu não me engano, acho que no finalzinho até ela fala algo do tipo que se Aristóteles tivesse cozinhado, muito mais ele teria escrito. Quer dizer, uma cutucada também, né, nos homens ali da época, né, porque não dava abertura para ela. Ela foi muito criticada, até a caligrafia dela foi criticada, que na época era muito bonita e só os homens tinham caligrafia bonita. Então até isso o pessoal atacou ela. Ela era o tempo todo atacada. Então por isso que eu falo, mais uma encarnação que eu vejo toda, né, um empenho dela ali de se colocar e tal. E essa carta que ela escreveu, ela foi um material que foi conhecido como a Carta Magna da Liberdade Intelectual da Mulher Americana. Quer dizer, foi uma coisa muito forte mesmo. Ela foi considerada a primeira feminista da língua espanhola. Então também outra encarnação dela bem forte. E ela continuou com todas essas questões dela do estudo e tal. Teve uma época que ela se encheu o saco dali de ficar nessa coisa de responde, fala e não sei o quê. Ela simplesmente se afastou dali. Ela tinha muitos livros. Ela ficou conhecida como a monge da biblioteca. Várias pessoas que passavam por lá iam lá conversar com ela, trocar uma ideia. E ela lá com todo aquele conhecimento, chegou um momento que ela cansou daquilo e vendeu a maioria dos livros dela e pegou só alguns e foi para um convento e ficou lá ajudando as irmãs lá. Aí chegou um momento que teve uma peste lá, ela continuou cuidando das pessoas lá e acabou contraindo a doença e morreu. Então, assim, para mim, além de toda
importância que foi essa encarnação dela, tudo que ela conquistou, né? No final, para mim, ela também deu outra lição, que é ela não ficou apegada àquilo dali, né? A gente às vezes pega um diploma e acha que, nossa, eu sou o super-homem, e aí fala eu sou aquilo, aí estuda médico, que vai ser médico a vida inteira, ou então se deixa de ser médico, a pessoa para de existir, porque está totalmente apegada, só sabe ser aquilo, né? E ela, com tudo que ela tinha conquistado, com todo o conhecimento, ela simplesmente, isso daqui, tipo, é daqui, né? Isso daqui não faz parte de mim, vou fazer a caridade, né? E abrir mão de tudo aquilo e segue a vida dela de boa. Então, para mim também foi um outro ensinamento ali que eu achei bem bacana. Que também para mim já tá tudo meio misturado, né? Tipo, reforma íntima, já tá todas as questões aqui dentro desse campo. Alguém já tinha ouvido falar dessa encarnação dela? Outra encarnação no Brasil é Joana Angélica de Jesus. Foi na Bahia essa encarnação dela. E nessa encarnação ela foi viver, ajudar no convento lá nas guerras de independência do Brasil com Portugal lá em 1822, né? E essa encarnação dela aqui, ela ficou conhecida mais como pela forma como ela morreu, né? Que ela estava lá no convento lá com as freiras, mais uma encarnação aí de caridade, de doação. E então, nessa época aqui da guerra, né, vai um monte de soldados portugueses até um convento, dizendo que vão invadir para atacar, né, violentar as freiras. E ela então se coloca na frente do portão do convento e fala, não, vocês só vão se for por cima do meu cadáver, né? E o soldado lá, o chefe, vai e mata ela, ali, sangue frio. E o que aconteceu foi que os outros soldados todos ficaram, assim, chocados com aquela situação, né? E talvez por ela ser freira, não sei, ficaram chocados e desistiram. Então ela salvou, né, com a própria vida, todas aquelas freiras que estavam lá e iam ser violentadas. Então, uma outra bela de uma passagem dela aí. E depois, então, a entidade que a gente chama Joana de Ângeles, que diz que é a soma de todas essas encarnações, né? Que fala assim que esse nome, Joana de Ângeles, não necessariamente ela pode ter tido uma encarnação com esse nome, mas ela opta por ter para usar esse nome aí nessa jornada com Divaldo. Ela trouxe bastante livros psicografados com ele, mais ou menos 70, entre 200, isso na época de 2019, que foi o curso que eles deram, né? Então basicamente 70. E a outra coisa que eu também gostei muito de saber é que diz que Jesus pediu para 200 espíritos, já que não necessitavam mais encarnar na Terra, viessem encarnar com uma missão, né? Isso a partir de 2015. E ela é uma que vai reencarnar, ela, São Francisco também, e ela é a única que vai encarnar no Brasil. Vai ter o Divaldo como mentor dela, eles vão continuar nessa troca, nessa parceria, né? E o objetivo dela nessa nova encarnação é justamente
ter essa questão de fazer essa junção cada vez mais do espiritismo com a parte da psicologia. Outra coisa que eu achei muito interessante também, que me pegou nesse curso, é que ela também faz parte de um grupo de espíritos, né, trabalhadores no mundo espiritual, que prepara todos aqueles psicólogos que têm alguma missão assim, né, mais forte, psicólogo, todo mundo que trabalha, né, nessa área, e ela participou da preparação do Jung, que vocês todo mundo conhecem, né? Ela ajudou a preparar ele para vir, e ele tinha como missão trazer à tona essa questão da reencarnação. Infelizmente ele não conseguiu concluir no sentido de trazer o material à tona para todo mundo publicar, ter um material certinho, mas ele chegou a experienciar algumas situações, ele próprio, e que comprovavam a reencarnação. Tem gente que está escrevendo alguns livros com as cartas dele que ele deixou, mas ele mesmo não chegou a publicar. Então levou puxão de orelha quando chegou lá, mas achei bem legal também saber que ela faz parte, né, dessa questão. No curso eles falam de Freud também, falam muita coisa. Rapidinho, só para encerrar, só para não ficar sem nada da questão da psicologia, que eles vão falar lá no curso, uma linguagem um pouco mais, eu achei, mais técnica, né, mais pesada. Um outro pessoal que também estava divulgando esse curso, uma pessoa pegou e fez tipo assim, juntou e colocou qual que é a base desses cursos, né? Tipo, resumiu bem. Então tem lá a primeira que a pessoa fala, a primeira base seria aprender a se conhecer, depois aprender a viver e aprender a ser. A base de tudo desses 16 livros teria como objetivo essa questão. E nessa primeira parte, os primeiros livros dela que falam nesse aprender a conhecer, eles leram uma passagem. Então, só para encerrar aqui, eu vou ler esse pedacinho desse livro aqui, para não me demasiar. O grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autoconhecimento, não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Essa é uma passagem que está no livro O Homem Integral, no capítulo 1. Tá bom? Espero que tenha sido do proveito de todos. Obrigada pela atenção. Tem uma pergunta. Os 16 livros foram psicografados pelo Divaldo. Sim, certo. Eu até vi no Brasil lá, tá acho que R$500 os 16 livros. Comprar o livro em si, né? Mas realmente tem PDF, não dá pra... Você pode compartilhar o link dos vídeos? Sim, Você me passa, eu coloco na descrição da palestra. Do YouTube. E eu vi que tem outros, né? Mas é que eu fiz, sei lá, acho que eu fiz 30 aulas, assim, por aí. É bacana, Obrigada, pessoal. Obrigada. Posso fazer? Então vamos todos nos manter em pensamento em energia de gratidão, agradecer a espiritualidade por mais essa noite, agradecer pela oportunidade de estar aqui. Espero que todos tenham tido algum aprendizado, né? E que a gente possa se manter em vibração,
e com os corações abertos para o passe que vai ser dado logo em seguida. Obrigada.